Lucas, capítulo de número 15, a partir do verso de número 11. Todos encontraram? Lucas 15, a partir do verso de número 11. Tema do nosso calendário litúrgico hoje, onde igrejas do mundo inteiro que adotam o calendário estão com esta meditação. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cerrado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A igreja pode assentar-se. Certa vez, um empresário, conversando com um pastor, e como o pastor fazia uma ponte aérea normalmente, em um horário que era próximo a este empresário, e se conheceram assim no aeroporto, resolveram compartilhar experiências. E esse mega empresário gostou tanto daquele pastor, que os momentos que antecediam um voo e outro, quando estavam juntos, passava a ser um momento de conversa, quase que de confissão. Ao passo de que em determinado momento o empresário conta como era a sua vida. E ele diz: eu trabalho muito, trabalho o dia todo, trabalho o tempo inteiro, não cesso de trabalhar e estou sempre trabalhando, e isso para mim é a minha grande fonte de orgulho, é a minha alegria. E o pastor
em um primeiro momento, acha interessante isso e continua conversando com ele, conversando, e o homem o tempo todo insistindo que trabalhava e ganhava muito dinheiro, e tinha muitas propriedades, tinha vinícola em tal lugar, tinha vinícola em não sei aonde, tinha casa em não sei onde, tinha casa em país tal, apartamento em país tal, na capital de país tal, até que o pastor disse: engraçado, você fala muitas coisas, e você já falou da sua tia, da sua avó, do seu avô, da sua mãe, dos seus irmãos, mas em 6 meses que a gente conversa, você nunca citou seu pai. Ele ainda é vivo? O empresário já era idoso, mas o pastor teve que perguntar: ele ainda é vivo? E ali o homem travou e desconversou um pouco. Passados mais alguns momentos, aquele homem chega para o pastor e diz o seguinte: pastor, quando eu nasci, meu pai, ele trabalhava na roça. E houve um dia que ele disse para mim que era a hora de eu sair de casa e ir com ele para a roça. E 5 horas da manhã estávamos no meio do mato. Não deu 7h30. Eu acordei no chão da cozinha e eu soube que eu tinha desmaiado. Mas eu me lembro de ter ouvido meu pai passando pela porta e dizendo para minha mãe: bota ele para estudar, porque não é homem para trabalhar no campo. E pastor, eu guardei aquilo de uma forma tão forte, que hoje eu trabalho muito, para poder provar para o meu pai que eu sou homem, e que posso me sustentar e posso ter o que eu quiser. E aquele pastor, ao ouvir isso, perguntou: e qual é a sua reação? Qual é a reação do seu pai todo dia, quando você liga para ele e compartilha isso? E aquele homem disse: não ligo para ele, ele morreu faz anos. E você desfrutou de tudo que conquistou com ele? Não, ele era um homem da roça. E você compartilhou com ele a sua felicidade, as coisas que você conquistou? Ele era ignorante, ele não ia saber. Você puniu o seu pai, você o alijou, e ele morreu, sem saber que tudo o que você se tornou era uma resposta a uma atitude intempestiva dele. É isso. E aquele homem se quebrou, porque percebeu que tudo que havia conquistado não fazia sentido nenhum, porque não havia um pai para lhe dizer: eu estava errado, parabéns, meu filho. O texto que nós acabamos de ler, do Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, a partir do verso 11, é um drama familiar, onde todos nós, ou a maioria de nós, conhece a história. Você tem um pai, você tem um filho que é esbanjador, pródigo significa isso, gastador, esbanjador. Você tem outro filho que sente-se rejeitado pelo pai. Esse drama, ele percorre a história da humanidade de ponta a ponta. É a jornada, muitas vezes, até mesmo a jornada do herói. Pasmem. Agora, vejam bem que coisa interessante. O verso de número 11 diz: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles diz ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os bens, não é isso? É o que está escrito aí no verso 12? Não. Haveres. Por que o autor troca bens para haveres, hein? Ele pediu os bens. Não era para repartir os bens? Mas repartiu os haveres. No original, quando o rapaz diz: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, ele está dizendo, na verdade, o seguinte: dá-me a parte que é de minha natureza. E o texto diz, no original: e ele lhe repartiu a bios, vida. Não são bens, não são propriedades. Ele lhe repartiu a vida. Se você for alegorizar, você pode imaginar o seguinte: claro, vida no sentido de tudo que o pai conquistou em vida e dividiu para eles. Não.
O tema aqui é um filho que chega para o pai: eu quero viver aquilo que me é natural. E o pai diz: perfeito, tome a sua parte da vida. Dificuldade nossa nos nossos dias, que nós não queremos muitas vezes conhecer qual é realmente a natureza dos nossos filhos. Nós idealizamos nossos filhos e queremos que eles se tornem o nosso ideal. Mas é a natureza deles? A natureza da história do empresário, esse empresário, a natureza dele não era ser um trabalhador do campo. A natureza dele era ser um exímio empresário, lidando com raciocínio e cálculos e fechando negociações. A natureza do pai não era um indivíduo, um empresário, mas era um trabalhador rural. A natureza dele era essa. Mas nós temos nossos filhos, temos nossos netos, ou se não os temos, já os idealizamos na mente e não queremos saber qual vai ser a natureza deles. E quantos de nós têm profunda mágoa ou ressentimento de seus pais, porque seus pais nunca aprovaram aquilo que lhes era natural. E muitas vezes até forçaram a assumir caminhos que não lhes era natural. Um exemplo muito prático de algo que apareceu hoje e me foi enviado hoje pela manhã. Cadê a reportagem? Espera aí. Aqui. Milhões da geração Z estão desempregados e a culpa pode ser dos diplomas inúteis. 29 de março de 2025. Países pesquisados: Reino Unido e Estados Unidos, onde de várias conclusões, uma salta o texto de uma forma importantíssima e impressionante, onde basicamente o autor diz: houve um momento da história onde as pessoas achavam que para ser alguém você só era gente se você tivesse nível superior. E todos começaram a buscar qualquer coisa que lhe garantisse uma titularidade nível superior. E é real isso? Hoje, quais são nossas maiores carências? Você conhece algum pedreiro que você possa confiar? Entregar a chave da tua casa e voltar daqui a um mês vai estar tudo pronto? Você conhece? Você pode até conhecer, mas ele tem agenda para nos atender? Qualquer obra mínima, qualquer besteirinha é a partir de 3 mil, 4 mil. E às vezes a gente rala o mês inteiro e não consegue levantar 4 mil. Você tem algum mecânico de automóveis que você possa indicar de olho fechado, que ele está sempre disponível e vai consertar teu carro de ponta a ponta? Você tem total confiança. Ele vai na tua casa, pega o carro, depois devolve já tudo pronto e você paga o valor das peças, que você sabe que ele trocou aquelas peças. Você tem esse profissional? É fácil. Você tem 5 pessoas assim? E qualquer conserto de carro já parte a partir de quanto, gente? Hoje nós somos carentes desses tipos de setores. E são os setores que atualmente estão pagando muito bem. Quantas pessoas buscaram uma titularidade, um nível superior, que óbvio, não é ruim isso, claro que não. Porém, muitas vezes, não era de suas naturezas. Agora há pouco, conversando aqui com um vizinho, o mesmo me disse: passou para um concurso público, onde ganha muito bem, mas a meta dele é que daqui a 2 anos ele trabalhe, sabe com o quê? Com abastecedor de hortifruti granjeiros. De 8 da noite às 8 da manhã. Já está fazendo isso e está feliz da vida. Há 10 anos atrás, se perguntasse: você quer ser um abastecedor de hortifruti ou quer fazer um concurso público? Claro, concurso público. E o cara que já passou do concurso e ganha um bom dinheiro, ele diz o quê? Hortifruti hoje está muito melhor. O indivíduo que encontrou a sua natureza.
é trabalhar de madrugada, é carregar e descarregar a caixa com alface, tomate, a natureza dele. Mas às vezes não queremos saber qual é a natureza do nosso filho, qual é a natureza do nosso neto. Uma senhora certa vez disse para mim: eu amo a minha neta, mas ela é manipuladora. Ela sabe a natureza da netinha dela. Não deixa de amar, mas sabe. Pergunta nesta manhã: qual é a natureza do seu filho? O filho pede aquilo que é de sua natureza. E a palavra do Senhor diz que o pai lhe repartiu a vida. Sabe o que o pai disse? É o que você quer? Vai. O pai entregou para a vida. A maior lição que se pode dar a alguém: conhecer a vida. O pai permite que o filho saia daquela bolha, onde o pai é tudo, o pai é senhor, é soberano, onde ele é filho do patrão dos patrões, onde ele não precisa esforçar-se muito, porque o pai já é bem sucedido, mas o pai permite que ele rompa aquela bolha para conhecer a vida. Nos dias de hoje, quantos de nós temos pais, PAZ, em ver nossos filhos rompendo as bolhas que nós construímos para eles viverem? Em um mundo muitas vezes tão perigoso, tão caótico, tão difícil, onde até mesmo nós não deixamos nossos filhos irem para a escola sozinhos, porque é difícil atravessar a rua, tamanha criminalidade de gente que passa na contramão e pinta e borda, atravessa sinal vermelho. Como que nossos filhos conhecerão a vida se não saírem de suas bolhas? Mas o pai do filho esbanjador faz isso. Pai, me dá o que é de minha natureza. E o pai diz o quê? Tome a vida. E ele vai. E ele gasta tudo, ele se deleita, ele se encanta, ele faz e acontece. Até que chega uma crise, talvez uma pandemia naquela época. E o dinheiro acaba. E ele precisa então trabalhar. E muitas vezes achamos que ele comia a comida dos porcos. Não, nem a comida dos porcos davam para ele, é diferente. E ele, muito provavelmente judeu, lidar com porcos, que é um animal que a lei diz que não é para o judeu ter contato, não é para comer a carne, não é para fazer nada com o porco, ele tinha que servir aos porcos, botando a comida para os porcos, comida essa que ele gostaria de comer, tamanha a sua fome. E aí ele faz um pensamento, ele tem um pensamento. Verso de número 15, verso de número 17 então, aliás, 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos, mas ninguém lhe dava, até que no verso 17, nós entendemos o que o pai fez. Porque o verso 17 é o tema dessa nossa reflexão de hoje pela manhã. O verso 17 começa dizendo o quê? Então, vírgula, caindo em si, vírgula. Gente, a maior vitória que um ser humano pode ter é cair em si. Porque tudo hoje nos força a não vivermos em nós mesmos. A nossa criação desde pequenos, você é especial, você é único, você é singular. Mentira! Você é apenas um ser humano que pode se dar bem se souber da vida e pode se dar mal se não entender a vida. Mas os indivíduos crescem achando que são ultra especiais e tão logo ingressam no mercado de trabalho reconhecem que são apenas um outro ser humano.
Aquele empresário da história inicial, somente quando o pastor o interpelou, é que ele caiu em si e pôde botar para fora que o grande motivo dele ser um homem multimilionário era provar todo dia para o pai que ele era homem. Mas o pai já havia morrido há décadas. Queridos, a nossa maior dificuldade é cair em si. Essa semana, pude dar uma entrevista e uma pessoa perguntou para mim: qual é a parte mais difícil de ser pastor? E eu nem titubeei. E eu respondi: o mais difícil de ser pastor é lembrar que você é apenas um pastor. Porque a sua mente muitas vezes pode projetar você para você mesmo como algo que você não é, como as pessoas muitas vezes te incensam a ser algo que você não é. Você não é anjo, você não é demônio, você não é mais, você não é menos. Você é somente um pastor. Esse é o maior desafio do ministério pastoral. O maior desafio da vida é cair em si o tempo inteiro. Porque você bate uma foto, o aplicativo já te dá uma opção. Não seja você, mascare-se. E a gente entra. Aí vem a inteligência artificial e diz o quê? Você é assim? Não, vou fazer um cartoon de você. Olha que bacana, já é outra pessoa. Você não sabe nada, mas nós fazemos uma apresentação de trabalho para você. Joga as palavras-chave, você joga, você já tem 10 slides de PowerPoint. E você acha que realmente tu virou doutor. Mas o texto diz que aquele jovem, somente quando o pai permitiu que ele saísse daquela bolha e fosse viver como achava que devia viver, e veio a grande crise, e ele passou a trabalhar, e ele percebeu que ele se alimentava menos do que os animais que ele tinha que dar alimento, a Bíblia diz que então, apenas então, aquele jovem caiu em si. Cair em si imediatamente traz 2 tipos de compromisso. Primeiro, é você reconhecer que você muitas vezes não é tudo que você se acha. É difícil, ainda mais conforme a idade vai chegando, porque são anos e décadas de elogios que fazem com que a gente até acredite que a gente é aquilo mesmo. E o oposto é verdadeiro. Se cair em si é reconhecer que não se é tudo que se acha para mais, mas também é reconhecer que não é tudo que se acha para menos. Caia em si. Você não é tudo isso que você imagina. E talvez você não seja tão pouco quanto você se qualifique. Eu me lembro uma vez que eu estava sendo emparedado, uma discussão, e eu vendo as pessoas e cada uma falando, errou nisso, errou aquilo, etc e tal, e eu ouvindo tudo aquilo, uma vergonha, um pavor, um medo, abaixei a cabeça. E quando eu abaixei a cabeça para chorar, mas queria chorar e ninguém visse, eu olhei para os meus pés e eu comecei a lembrar quanto tempo demorou para eu ficar da distância do meu rosto para os meus pés. E me caiu a ficha que ali eu já era um adulto e que eu tinha revide. E aí começou. Por quê? Porque caí em mim. Espera aí. Ninguém pode falar assim comigo. Eu sou uma pessoa. Eu sei quem sou. E não aceito ser tratado diferente. E o oposto é verdadeiro. Eu não sou mais do que ninguém. Sou somente um ser humano que, se Deus não quiser que viva, pode morrer da forma mais banal. E sabe o que vai acontecer? Em talvez 1 ano ou menos, ninguém sequer se lembra que você morreu. E a vida segue.
Você se acha insubstituível para a tua mulher? Você se acha insubstituível para o seu marido? Você se acha insubstituível para os seus filhos? O tempo é o Senhor da história. Nós morremos e a vida continua. Caia em si. Você realmente é tudo isso que você acha? Você é esse acontecimento, esse apogeu? Você é só isso que você se imagina? Você não percebeu que você é muito mais do que muitas vezes você acha? A palavra do Senhor ainda diz: levantar-me-ei, verso 18, e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus trabalhadores. Quer saber se alguém está pedindo perdão de forma honesta, está arrependido? Não remorso. Remorso é medo do castigo. Arrependimento é extravasar o peso que aquele erro está trazendo para você. São coisas distintas. Quer saber se é arrependimento e não é remorso? É simples. Está aqui a fórmula. O filho pródigo traz essa fórmula para a gente. A pessoa, quando está arrependida, quando cai em si, ela tem as seguintes características. Olha a frase do filho pródigo: Pai, meu primeiro erro foi contra quem? Contra o? Você quer saber se a pessoa está arrependida? É quando ela chega para você e diz: meu irmão, eu li a palavra de Deus e a Bíblia diz que eu errei. Perante as Escrituras eu estou errado. Pequei contra o céu e contra ti. O erro que eu cometi não foi apenas em relação ao que a Bíblia ensina, mas em relação a nós dois como seres humanos, eu também me equivoquei. Errei com Deus e errei contigo, meu irmão. Errei com Deus e errei com você, minha irmã. Eu errei. E ele ainda diz: já não sou digno de ser chamado teu filho. Em outras palavras, se você não me tratar mais como tratava antigamente, eu vou entender. Talvez eu não te tratasse igual se você tivesse tomado a atitude que eu tomei com você, se você tivesse tomado essa atitude comigo. Eu tenho plena convicção que talvez os relacionamentos não sejam iguais como outrora. Me dói. Mas eu sei que é honesto, é justo. É plausível você pensar assim. Trata-me como um dos teus trabalhadores, de tal modo, irmão, que eu errei com Deus, errei contigo. Eu sei que talvez seja impossível reatar a amizade de antigamente, mas, por favor, pelo menos tenhamos a dignidade de nos tratarmos que nem gente. Isso é arrependimento. A pessoa que chega para você e diz: eu vou até pedir desculpa, mas também sabe que errou. Que dizer? Que dizer? Eu posso até te pedir desculpa, mas se você não pedir desculpa também não vai valer. Ou então, não, eu só vou conversar quando eu souber que fulano está quebrantado. Se não tiver quebrantamento, Deus não vai agir. Está escrito isso aqui no texto? Tem nada disso. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe. E aí Jesus fala algo que faz os fariseus à época espumarem. Porque os fariseus estão ouvindo essa história. Estão imaginando isso. Aí o filho vai quebrar a cara. Quebrou a cara, isso. Foi tratar de porco. Nossa, o ápice da degradação para um judeu. Vai voltar para casa. Ah, é castigo, é açoite. É deserto, é 40 dias de desgraceira, ele tem que pagar por tudo, ele tem que ser tratado como o pior dos escravos, ele vai ser aquele que fica ali do lado da escumadeira, é ele. E eles estão esperando, e Jesus diz: e levantando-se foi para seu pai, e os fariseus: é agora. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, aos fariseus: hã? O pai já ouviu de longe? Então é sinal que ele ficava sempre por ali esperando o retorno desse filho? Isso é inadmissível. E, compadecido dele, o quê?
Esse pai vai tratar, teve compaixão do coração por um filho que faz o pior que se pode fazer a um pai, que é desejar, dizer que o pai morreu ainda vivo e querer a herança de pai vivo. Não é que não esperou o caixão esfriar, o defunto esfriar, não tinha defunto, mas o rapaz já queria o dinheiro, já queria viver sua natureza, já queria dizer: eu vivo como eu quero, não dependo mais do Senhor. E esse pai vai se compadecer dele, não é possível. E Jesus continua, correndo. Os fariseus dizem: um homem, quando está certo, ele não corre para encontrar um pecador. E Jesus continua, o abraçou e beijou. E ali os fariseus já romperam com a história. Porque isso não é tratamento que se dá para quem diz para você como pai, que quer viver a vida, quer viver a natureza. E aí vem Jesus e diz que pai é aquele que o tempo todo aguarda o retorno do filho. Ele não esmorece. É chuva, é sol, ele está parado na sua torre de vigia, olhando o horizonte, achando que aquela sombra que está vindo no sentido contrário ao sol pode ser o seu filho. Mas chega perto, não é, ele não sai, ele permanece. Um dia vai ser meu filho. Pai é aquele que naquele momento, quando o filho retorna, ele compadece, ele tem compaixão, ele vê aquele farrapo humano chegando, com roupas totalmente diferentes, seco, esquálido, e ele se compadece. Ele não tem alegria em dizer: eu te disse, quem estava certo? Beija minha mão. Não, ele se compadece, é meu filho, eu gerei, eu criei, é meu filho. Ele corre, ele não espera chegar, ele vai, ele abraça, ele beija. E diante disso, isso quebra tanto aquele rapaz, que o filho no verso 21 diz para o pai, a cartilha que ele ensaiou: pai, pequei contra o céu, pequei diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai o interrompe. O pai, porém, disse a seus servos: tragam depressa a melhor roupa, veste ele, esconde a vergonha, põe um anel no dedo, bota a sandália nos pés, vamos fazer logo um churrasco, mata um novilho, nós vamos comer e nos alegrar. Por quê? Não porque eu tinha razão, não, porque meu filho finalmente caiu em si. E quando alguém cai em si, é como se ele estivesse morto e finalmente revivesse. É como se quem não cai em si está perdido, mas quando cai em si, é achado. Quem cai em si, sabe que não estar em si é estar morto, é estar perdido. E quando você cai em si, é como se você ressuscitasse, é como se você fosse achado. Mas esse pai não é perfeito. A palavra do Senhor ainda diz, no verso de número 25, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. O criado falou: aquele teu irmão, aquele que era maluco, aquele que abriu mão de tudo, falou que ia se dar bem, o play, se ferrou todo. Mas teu pai viu e falou: não é comigo, olha o festão aí, teu pai é nota 10, viu? Eu não faria isso, mas dá gosto trabalhar para um homem desse. E o filho não entra. O pai corre atrás do filho mais novo e também sai da festa para encontrar-se com o outro filho. O tempo todo é o pai se movimentando. Deus está sempre se movimentando ao teu redor, meu irmão, o tempo inteiro. E a palavra do Senhor diz, verso de número 29, o verso 28, o pai procurava conciliá-lo, o filho estava indignado. E ele respondeu ao seu pai, verso 29, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir
uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, com prostitutas, tu mandaste matar para ele o novilho que já estava guardado, o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, talvez algo que nunca tivesse dito: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Eu pergunto para você nessa manhã, papai e mamãe, quantas vezes você disse isso para o seu filho? Quantas vezes você disse: meu filho, você é o meu orgulho. A vida do papai se resume a ver você bem. E como eu vivo bem sabendo que você está bem, meu filho. Meu filho, que orgulho eu tenho de você. Meu filho, que homem você se tornou. Minha filha, que mulher você tornou-se. Eu tenho orgulho das suas decisões, minha filha. Quantas vezes nós falamos isso? Quer a resposta? Pouquíssimas. E às vezes nem falamos. Porque achamos o quê? Se eu demonstrar que estou afrouxando, vai fazer festa. Eu tenho que manter a minha postura, para ele sempre achar que precisa corresponder. Aí dá nisso aqui, ó. Um filho que nunca desobedeceu nada, ele diz, nunca ganhou um churrasco por competência. Já o que arrebentou com tudo, ganha uma festa. E o pai diz algo que talvez nunca tivesse dito em palavras: meu filho, tudo que é meu é teu. Quantas vezes não ouvimos isso do nosso pai, nem da nossa mãe? E você não percebe, mas você pode ter se tornado quem você se tornou, porque não ouviu essas palavras. Essa amargura que pode estar no seu coração se chama falta de reconhecimento paterno ou materno. Essa amargura no coração, muitas vezes, essa insônia, essa dificuldade de dormir, essa taquicardia, essa dor no âmago, esse bloqueio que você tem de chegar ao seu filho, à sua filha, esse bloqueio que você mesmo colocou, sabe por que ele existe? Porque você não ouviu dos seus pais isso. E essa janela está em aberto no seu coração e você não consegue fechar para abrir uma outra janela para os seus filhos. Hoje é dia de você orgulhar-se do seu filho. Ele pode estar numa rua errada da vida, num caminho errado. Teu filho, tua filha, é dizer de forma clara: tudo que é meu é teu. Não concordo com essa atitude ou postura, mas nunca ouse achar que deixará de ser amada ou amado por mim, porque sou teu pai ou sou tua mãe, e esse amor nunca vai se apagar. Quanto que falta para a gente falar isso, gente? E talvez com muita razão você vai dizer: pastor, é tão complexo. Está até na Bíblia. É até Jesus que trata isso. De tão complexo que é, até Deus tem que contar uma história sobre o assunto. Não adiantaram os salmos, os provérbios, não adiantaram Eclesiastes, não adiantou a história de José. Até Deus teve que tocar nesse assunto, porque não adiantou. É complexo, é difícil. E talvez você diga: tamanha complexidade, pastor, não vou conseguir fazer isso. Claro que você consegue. Faz anos que não falo com meus filhos. Essa ausência termina hoje. É só pegar o telefone. Ele vai, talvez ele não atenda. Não tem problema. Manda um zap.
Manda um áudio. Liga do telefone de outrem, quando ele atende já é você. E você diz, olha, o que eu queria falar com você, eu gostaria de falar pessoalmente, mas eu não estou aí, mas eu quero que você saiba. Meu filho, eu te amo. Minha filha, eu te amo. Papai ou mamãe podem não concordar em nada do que você tem feito, mas nunca lhe faltará o maior amor que se pode ter nessa vida, que é o amor de uma mãe, de um pai ou de alguém que cria. Isso nunca lhe irá faltar, nem para você, nem para os seus. Faça isso, meu irmão. E talvez você pense, pastor, não preciso fazer porque meu filho sabe disso. Que bom, então fala uma coisa que ele já sabe. Faz mal para ouvir, não? Não existe amor jogado fora. Ela já sabe? Fala isso para ela. Não existe amor jogado fora. O dia de hoje é um dia onde todos nós devemos cair em si. E assim nos reconciliarmos com aqueles que se afastaram porque quiseram. E ao mesmo tempo nos reconciliarmos com aqueles que estão ao nosso lado, mas parece que nunca perceberam o quanto são amados. Coloquemo-nos de pé, passemos alguns instantes em oração silenciosa.